Capítulo 1402 Xenonze preenchida de ódio. Nenhum poder era páreo ao monarca dragão, especialmente quando ele havia atacado em um acesso de insanidade. Foi apenas uma profunda explosão em forma de dragão, mas foi o bastante para escurecer a terra proibida de Sansara em um instante. Espaço, som, luz, tudo havia sido devorado pelo poder assustador. Pior, a profunda explosão fora dirigida à barriga de Xenonze onde repousava a criança dela e de Yunche. Ninguém sabia melhor sobre a obsessão do monarca dragão do que a própria Xenonze. Ninguém conhecia os passos de sua vida e seu temperamento melhor que ela também. Longbai possuía o maior talento entre qualquer um da raça dos deuses dragões, e ele era ambicioso e correto o bastante para se manter verdadeiro ao seu próprio coração mesmo após ter se tornado o monarca dragão. Ele possuía o maior poder em todo o mundo, e sentava-se no mais alto plano de todos. Entretanto, ele nunca havia abusado de seu poder, e nunca havia evitado sua responsabilidade quando algo de grande importância acontecia no reino dos deuses. Seu caráter era uma das razões principais do porquê de Xenonze ter se disposto a ensiná-lo e guiá-lo através dos anos. Era pelo monarca dragão ser do jeito que era que a raça dos deuses dragões foi capaz de se colocar acima de todas as outras raças tanto em força quanto reputação. A segunda razão da raça do deus dragão serem fortes era porque Xenonze havia suprido a raça com uma gota de água divina da vida e néctar de jade do dragão do alvorecer por centenas de milênios continuamente. Era por isso que os gênios da raça do deus dragão eram insuperáveis por qualquer outra raça através de cada geração. Porém, não havia ninguém no mundo que pudesse compreender completamente outra pessoa, assim como não havia ninguém no mundo que pudesse se entender completamente. Ninguém sabia o quão terríveis poderiam se tornar se a escuridão dentro de seus corações surgisse totalmente. Xenonze havia sabido que o monarca dragão se perderia após ouvir toda a verdade. Apesar de sua reação ter sido tão intensa que era quase insensata, ela não havia ficado completamente surpresa. Ele até se sentia um pouco culpada em meio ao seu desapontamento. Afinal, ela havia aceitado o título de Rainha Dragão na época. Se ela não houvesse, o impacto psicológico recebido por ele poderia não ter sido tão severo quanto fora. Entretanto, nem mesmo em seus sonhos ela imaginara que o monarca dragão a atacaria. Sua aura já estava mais fraca que o normal por estar grávida. Ela também estava completamente indefesa. Pior, ela estava apenas a cerca de uma dúzia de passos dele. Neste nível, essa distância podia muito bem não ser nada. A expressão de Xenonze mudou, e a profunda explosão do monarca dragão acertou sua barriga antes que ela sequer tivesse tempo de emanar sua profunda energia da luz. Bum! Em um instante, cada planta e animal em toda a terra proibida de Sansara, tudo até a casa de bambu de Yunche e Xenonze foi reduzido até as menores das partículas. Cada espaço em vista desmoronara na hora, e até o próprio chão foi levantando várias dúzias de metros no ar. Ele não caiu de volta à terra, todavia. Ao invés disso, desapareceu ao nada simples assim. Pft! Xenonze estava no centro do espaço desmoronado, sua aura branca ausente, seu rosto tão pálido quanto papel. Um jato de sangue escapou de seus lábios enquanto ela voava muito, muito longe, como uma impotente borboleta em uma tempestade. Ag! Ah! A maior terra proibida no reino do deus dragão em todo o reino dos deuses até o lugar mais puro em todo o caos primal fora reduzido a entulhos simples assim. O monarca dragão ficou congelado em meio ao espaço ondulante e a poeira que dançava como uma folha no vento. Suas pupilas se encolheram ao tamanho de agulhas enquanto disparavam enlouquecidamente como os olhos de um louco. Ele encarou suas próprias mãos trêmulas.
Ele não podia acreditar no que havia acabado de fazer. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurava em confusão como se sua alma estivesse sendo espremida. Não? Não? Não fui eu. Não fui eu. Shenonzi lentamente se pôs de pé. Suas roupas brancas estavam em sua maioria encharcadas em sangue, e uma estranha luz branca cobria seus belos olhos. Ela não prestava atenção aos seus ferimentos, porém. A primeira coisa que ela fez após ter recuperado sua consciência foi pressionar uma mão contra sua barriga tão rapidamente quanto o relâmpago. Então, suas pupilas brancas ficaram tingidas pelo maior medo e confusão que já havia sentido em sua vida. Onzier. 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 Sua voz havia perdido toda a sua prévia indiferença e gentileza. Tremendo cada vez mais suavemente, Onzier, por favor fale comigo, por favor fale comigo, você deve estar dormindo, não está, acorda, por favor me responda. Pinga. Uma lágrima caiu sobre suas roupas encharcadas em sangue. Então, cedeu e começou a despejar como uma represa partida. Onzier, por favor não assuste sua mãe, ou que? Onzier. Onzier. Sua voz uma vez bela havia ficado triste, estridente, e cheia de desespero. Cada vez que ela falava, o monarca dragão sentia como se 1000 lâminas estivessem perfurando seu coração. Com suas feições se distorcendo, ele deu um passo adiante e surpreendentemente tropeçou no chão. Ele se arrastou até Shenonzi enquanto implorava, Shenonzi. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não se aproxime de mim. As 5 palavras estridentes estavam preenchidas com ódio sangrento, e de gelar o coração. Sim, ódio. Ele havia conhecido Shenonzi por 300 milênios, e essa era a primeira vez que já a havia visto chorar ou sentido uma emoção como o ódio dela. Era totalmente de gelar os ossos, e estava direcionado a ele. Ele congelou onde estava e pôs-se lentamente de joelhos. Seus olhos estavam completamente fora de foco. Tudo bem, eu vou ficar aqui mesmo. Shenonzi, isso realmente não foi de propósito, eu fui possuído por um diabo agora há pouco. Eu realmente só fui possuído por um diabo agora há pouco. Deixe-me te ajudar, sua criança vai ficar bem. Eu posso achar um jeito de salvá-la, o reino do Deus Dragão deve ter um meio de salvá-la. Essas eram as palavras mais aterrorizadas que o monarca dragão já havia proferido em sua vida, mas Shenonzi não reagia minimamente a elas. Ela estava pressionando sua mão onde sua criança deveria estar, mas não podia sentir nem sua aura, nem ouvir mais sua voz. Era um tipo de dor e desespero que ela não havia sequer imaginado ser possível até agora. Suas lágrimas caíam ao chão enquanto misturadas em sangue. Sua criança viera a ela e como uma completa coincidência, ela nunca havia pensado que haveria um dia em que ela se tornaria uma mãe. Mas quando finalmente realizou isso, ela nunca soube que uma coincidência tão maravilhosa poderia existir até aquele exato momento. Desde então, a cor de sua vida, a cor de seu mundo havia mudado completamente. Mas hoje, tudo havia se tornado em um cinza desesperador nas mãos de seu membro de clã mais confiado. É culpa da mãe. Ela disse chorando e de coração arrasado, se a mãe não tivesse salvado ele, se a mãe não tivesse o transformado no monarca dragão, você não teria, é culpa da mãe. Seu corpo tremeu violentamente de novo enquanto o sangue de seu coração de repente fluía em reverso e espirrou de seus lábios pálidos silenciosamente. Ela encarava sua frente em torpor. Essa era a primeira vez que ela havia sido uma mãe, a primeira vez que havia perdido uma criança, e a primeira vez que sentira tamanha dor e desespero. De repente,
suas pupilas tremerão violentamente em recordação. Poço de Sansara. O Poço de Sansara. Ela murmurou atordoada antes de abruptamente levantar sua cabeça. Era como se ela houvesse avistado um raio de esperança em meio a uma coberta de trevas. Ela apressadamente se virou, pressionou uma mão ao chão e gerou um anormal lampejo branco. Um momento depois, um redemoinho branco apareceu bem na frente dela. O redemoinho brilhava puro e branco, mas seu centro estava preenchido com trevas sem fim. Com sua mente embarafunda, o monarca dragão não pôde fazer nada senão encarar o redemoinho branco de modo pasmo. Ele nem mesmo tinha poder de pensamento sobrando para identificar o que era o objeto diante de si. Os olhos de Shenonzi tornaram-se frios e determinados enquanto ela fitava o redemoinho branco em sua frente. Ela então se virou para o monarca dragão e proferiu odiosamente: escute, Longbai. Se qualquer coisa, acontecer com a Onzier, eu abandonarei a luz, me tornarei um diabo, e farei você sofrer por cada tortura existente no mundo. Eu derramarei seu sangue e espalharei suas cinzas, em cada canto deste reino dos deuses, para que você seja pisoteado por toda criatura viva no mundo por toda a eternidade. Ela manuseava a profunda energia da luz, e possuía o primeiro e único coração sagrado e corpo sagrado em todo o mundo. Ela era a pessoa com a menor probabilidade de sentir ódio ou maleficência. E ainda assim, neste momento, ela indubitavelmente estava dirigindo seu maior ódio e jurando sua mais maliciosa maldição ao monarca dragão. Depois disso, ela saltou no estranho redemoinho e desapareceu com ele em um instante. Shenonzi! Shenonzi! Berrou o monarca dragão antes de saltar para a frente em pânico. Tudo o que ele pegou em suas mãos foi ar, porém. Sua figura e o redemoinho branco haviam desaparecido totalmente. Mesmo sua aura havia desaparecido completamente do mundo. Os únicos traços dela deixados nesta terra fria e partida foram algumas gotículas de sangue e lágrimas. Shen. 11. Fam. O monarca dragão desmoronou de joelhos antes de estender sua mão direita lentamente diante de si, tremendo. Fora essa mão que repentinamente atacara sua. O que foi que eu fiz? De repente, ele fechou seu punho e o bateu com força contra seu próprio coração. Bum! Houve uma alta explosão que pareceu ter partido o próprio mundo, e seu peito abruptamente afundou-se enquanto um jato de sangue escapava de sua garganta. Mas não só ele não pôde sentir qualquer dor, ele caiu no chão e bateu sua cabeça à cabeça que ninguém tinha direito nenhum de fazer se submeter no chão. Então, chorou algo como nunca antes. Ag! Yunchi exclamou e encolheu-se em posição fetal de repente. Ao mesmo tempo, ele apertava seu coração como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Ah! Yunvuxin foi pega completamente de guarda baixa por sua repentina reação. Ela apressadamente jogou sua vara de pescar de lado antes de correr para Yunchi. Papai, qual o problema? Pai e filha atualmente estavam sentados em um pequeno barco no Oceano Sul do Céu Profundo, pescando competitivamente. Yunchi parou de tremer antes de levantar os olhos de repente e apontar sua língua para Yunvuxin. Ele sorriu: te peguei de novo, não peguei. Quantas vezes eu já te falei que você deve ser mais quieta que a água abaixo de si quando estiver pescando. Você não pode se distrair tão facilmente, ou vai. Ai! Rumf! Yunvuxin beliscou Yunchi com força no braço antes de apertar seus lábios, voltando ao seu assento e agarrando sua vara de pescar mais uma vez. Ela até virou seu rosto e o ignorou. Papai está mentindo para mim de novo. Porque você ainda age como uma criança quando já é um adulto. E também,
Por favor, não me diga que você usou o mesmo método para seduzir todas as minhas tias, papai. Yun-Vuxin franziu seus lábios ainda mais fortemente que antes. A reação de Yun-Che realmente havia lhe assustado antes. Iar. Yun-Che ficou um pouco vermelho. O papai vai falar com você sobre isso quando ficar mais velha. Blé. Yun-Vuxin colocou sua língua para fora apontando para ele. Eu não sou mais uma criança há muito tempo, ou que? Yun-Che não disse nada. Parecia que ele não tinha réplica nenhuma para ela. Yun-Vuxin não notou que o peito de Yun-Che movia-se para cima e para baixo rapidamente mesmo ele estando todo sorrisos. Mestre? A voz preocupada de Heling ressoou dentro de seu coração. Qual o problema? Seus batimentos estão muito irregulares. Estou bem, respondeu Yun-Che. Foi isso o que ele disse, mas suas sobrancelhas ainda tremiam, e suas mãos estavam se apertando em torno de sua vara de pesca inconscientemente. O que está acontecendo? Por que meu coração doeu tanto agora há pouco? Foi quase como se alguém o perfurado com uma faca. Ele furtivamente lançou um olhar à bochecha de Yun-Vuxin. Levou-lhe um tempo antes de finalmente recuperar sua calma. Ele murmurou para si próprio em sua mente: o que quer que aconteça no futuro, qualquer desastre ou tribulação que venha, eu aceitarei e lidarei com tudo que for lançado contra mim. Mas eu nunca, nunca permitirei que qualquer coisa machuque minha filha nunca mais.